Pessoal, nesse segundo vídeo eu vou fazer com vocês uma revisão da questão da tabela verdade, preenchimento da tabela verdade. Mas para adiantar e para ser mais interessante, eu já vou fazer isso discutindo dois exercícios aqui com vocês. Então dá uma olhada só no primeiro exercício que eu quero discutir, é esse aqui. Exercício, ele é o exercício 13 do capítulo 3 do livro. Tá? Sabendo que a condicional se P então Q é verdadeira, determinar o valor lógico dessa outra condicional aqui. P ou R, então Q ou R. Então olha só como é que eu fiz. Eu fiz uma tabela verdade. Vamos dar uma olhada aqui. Em primeiro lugar, quantas linhas tem que ter a tabela verdade? Vamos relembrar isso. Eu vejo quantas proposições simples eu tenho. No caso eu tenho 3 proposições simples, n é igual a 3. Então a tabela verdade tem que ter 2 elevado a 3 linhas. É sempre 2 elevado a n, onde n é o número de proposições simples. Então aqui no caso vai ter 8 linhas, tá certo? Porque tem P, Q e R. Então como que eu preencho o P, Q e R? É sempre metade, depois metade da metade, depois metade da metade da metade. Então, por exemplo, o P, que é a primeira, metade verdadeiro, metade falso. A próxima que é o quê? Metade da primeira metade verdadeiro, metade da primeira metade falso. Depois a mesma coisa na segunda metade. Metade verdadeiro, metade falso. E continua, e assim sucessivamente, continua esse raciocínio. Então o R vai ficar VF, 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 VF. Bom, por enquanto ignora aqui o fato de que tem 2 linhas pintadas de vermelho. Eu vou falar sobre isso para o fim do exercício. Por enquanto, montamos a tabela, vimos que tem que ser 8 linhas, porque tem P, Q, R, 2 elevado a 3, 8. Fizemos todo o preenchimento aqui, aí vamos preencher a condicional. A condicional você tem que lembrar como é que é a tabela da condicional. Só é falsa quando se V, então F. Então, se P, então Q, só ficou falso nessas 2 linhas, porque se V, então F. Se V, então F. O resto é tudo verdadeiro. Aí a gente vai, o exercício, vamos voltar para o enunciado, né? Ele fala que é para a gente descobrir o valor lógico dessa condicional aqui. Se P ou R, então Q ou R. Tá certo? Então, aí nós temos que preencher, eu dividi aqui em 3 etapas. Primeiro eu preenchi o P ou R, seguindo as regras olhando para essas duas aqui, né, P e R, e seguindo a regra da disjunção, que só vai ser falsa quando os dois são falsos, o resto é tudo verdadeiro. Por que ficou F aqui? Porque P e R é F. Por que ficou F aqui? Porque P e R é F, o resto ficou tudo verdadeiro. Depois eu preenchi o Q ou R, olhando aqui para Q e R. De novo, só vai ser falso quando Q e R são falsos. Q e R são falsos, tá certo? Por último, a condicional. Aí eu vou olhando para essas duas colunas aqui, a do P ou R e a do Q ou R, vou analisando e vou preenchendo a condicional. Preenchi tudo, tá certo? Bom, como é que a gente faz para terminar o exercício? Vamos voltar no enunciado. O enunciado diz: sabendo que a condicional, se P então Q é verdadeira, determinar o valor lógico da condicional. P ou R, então Q ou R. Então veja, ele já está afirmando no enunciado que a condicional, se P então Q é verdadeira. Então por isso mesmo que eu pintei de vermelho essas 2 linhas aqui. Porque essas 2 linhas são justamente as linhas onde a condicional é falsa. Então eu pintei de vermelho assim para excluí-las. Não vou considerá-las, porque ele já está dizendo no enunciado que a condicional se P, então Q, é sempre verdadeira. Bom, ignoro as 2 linhas vermelhas, olho para as linhas brancas que restaram. Qual foi o valor aqui dessa outra condicional que ele pergunta o valor? Foi sempre verdadeira. Então a resposta do exercício é, olha aqui o que eu escrevi. Como o enunciado do exercício diz que a condicional se P, então R, é sempre verdadeira, podemos eliminar as linhas em vermelho, aqui em cima da tabela, né? Logo, percebemos que nas linhas restantes, o valor da penúltima coluna, que é essa aqui, é a coluna que determina o valor lógico dessa expressão aqui, dessa proposição composta. Logo, percebemos que nas linhas restantes, o valor da penúltima coluna é V. A penúltima coluna representa P ou R, então Q ou R. Perfeito. Então, matamos esse exercício aí. Pessoal, então, continuando a revisar a tabela verdade, eu gostaria de resolver um outro exercício com vocês. Um exercício do livro, é o exercício 3, item G, da página 64 do capítulo 6 do livro. Eu acho que tem um erro nesse exercício, por isso que eu vou resolver ele com vocês. Ele pede para demonstrar por tabela verdade
o que seria uma equivalência. Se P, então Q, então R. P e não R, então não Q. Está aqui no livro. Eu estou até com o livro aqui, ó, aqui comigo. Deixa eu dar uma olhada aqui na página 64. Na página 64, no exercício 3, item G, P então Q, então R, C e somente C, P e não R, então não Q. Parece que eu copiei certinho e ele pede para demonstrar as equivalências por tabela verdade. Todo mundo sabe, vocês já estudaram comigo, que a equivalência é quando a bicondicional é tautológica, é sempre verdadeira. Então, se você preencher aqui, repara que eu coloquei os números para vocês preencherem e seguirem a ordem certa, né? Lembra que tem a questão da ordem de precedência, vocês se lembram disso? Olha lá, vamos dar uma relembrada aqui. Uso de parênteses, né? As convenções são as seguintes, né? Primeiro você resolve o que está dentro de parênteses, mas se não tiver o parênteses, você tem a ordem de precedência, tá certo? Então a ordem de precedência é primeiro a negação, depois e ou, depois você faz a condicional e por último a bicondicional. E segunda coisa, quando um mesmo conectivo aparece sucessivamente repetido, suprimem-se os parênteses, fazendo-se a associação a partir da esquerda. Então tem essa regra também. Mas enfim, vamos voltar aqui ao exercício. Demonstrar por tabela verdade essa equivalência. Então estou respeitando essas regras, né, que a gente já tinha discutido em sala de aula. Então se você começar aqui pelo parênteses, você vai colocar... Em primeiro lugar, você vai notar que tem 3 letras, P, Q, R, são 8 linhas. Aí você escreve aqui direitinho, numera aqui para você não se perder na ordem. Começa pelo parênteses aqui, ó. Preenchi corretamente, só ficou falso quando é V, então F. Depois, você pode vir aqui para o outro lado, já preenche já o P logo de cara, né? E o não R e o não Q, também é bem tranquilo. Aí para fazer o R também é tranquilo aqui, número 1. Aí para fechar esse lado esquerdo, você faz essa condicional. Quem que você está olhando para fazer essa condicional? Você está olhando para esse aqui e para esse R. E como que você vai fechar essa condicional aqui do lado de cá? Você vai olhar para esse E, primeiro faz o E do P e não R, depois você junta ele com o não Q, e aí resolve essa condicional aqui. Tanto que elas ficaram com o número 4 e número 4. E a última que você faz é o 5. Então, na hora que é a bicondicional. A bicondicional só é verdadeira quando é V, V ou quando é F, F. Aí você vai ver que ela não vai ficar totalmente verdadeira. Pelo menos na minha tabela aqui não ficou. Peço para você fazer em casa como exercício e verificar se realmente eu tenho razão. Até deixei escrito aqui. Conclusão, a bicondicional não é tautológica. Logo, não vale a equivalência, né? Na verdade, é uma contingência. O que é a tautologia? Tautologia é quando é tudo verdadeiro. Se, por exemplo, aqui fosse tudo V, seria uma tautologia, mas não é. Se fosse tudo F, seria uma contradição. Contradição é a negação de uma tautologia. Tautologia é a negação de uma contradição. Quando tem V e F misturado, não é tudo V tautologia, não é tudo F contradição. Quando tem V's e F's, que é precisamente o caso aqui nesse exercício, aí a gente chama de contingência, tá certo? Então, acabamos revisando também o que é a tautologia. Chama-se tautologia toda proposição composta, cuja última coluna de sua tabela verdade encerra somente a letra V, quer dizer, a proposição que é sempre verdadeira. Tautologia é toda proposição cujo valor lógico é sempre V, né? Aí ele dá 2 exemplinhos aqui. Se P, então P, e P, C e somente CP, porque vai ficar V, então V, que é V, F, então F, que é V também. Então aqui é sempre verdadeiro, é uma tautologia. V, C e somente CV, F, C e somente CF. Tautologia também, sempre verdadeiro. Lembra do princípio da substituição? Sempre que você tem uma tautologia, se você substituir as letrinhas lá por outras expressões no lugar, respeitando, né? Se aparecer P num lugar, aparecer P no outro, a primeira substituição que você fez no P, você tem que repetir no outro P a mesma substituição. Mas esse é o princípio da substituição. Se você substituir ordenadamente, organizadamente, né? E respeitando, você mantém a tautologia, né? Se P de PQR é uma tautologia, então P de P0, Q0, R0 também é uma tautologia, quaisquer que sejam as proposições P0, Q0, R0. Vale o mesmo princípio para a contradição. Tá? Mas o que é contradição? É quando é sempre falso. Contradição é toda proposição composta cujo valor lógico é sempre F. Tá certo? Bom, as contingências é quando é V
e F, tá certo? Não é nem proposição, não é nem tautologia, não é contradição, então é uma contingência, beleza?